Como dito anteriormente, estamos de volta para falar de morte. Vou falar do volume 2 dessa light novel. Como ela começa num ambiente totalmente diferente da primeira, você não precisa ter o primeiro vídeo para entender super o que eu vou falar agora. Não vou entrar muito para não ter spoilers, então fiquem aqui comigo. Pessoas, eu sou a Rita, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E antes de começarmos a falar dessa light novel, acho que é a primeira light novel que eu venho falar com vocês aqui no canal, eu gostaria que vocês já se inscrevessem no canal e deixassem o seu like aí, e deixem nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo aí, que veio do nada sobre light novels. Enfim, falando do volume 2, pra quem não viu o primeiro vídeo, basicamente morte trata de uma doença. Tem morte nesse mundo, é normal, as pessoas envelhecem e morrem, ou tem doenças acidentes, mas a morte é uma doença específica, que ela não é algo psicológico, a pessoa não atenta contra a própria vida porque ela tá passando por algo difícil ou porque ela tá perturbada de alguma forma. É literalmente, é como uma das crianças diz, inclusive nesse livro, que é como viver com seu próprio assassino. Basicamente, um dia elas vão, antes de completarem 18 anos, só rola em criança, tá? Antes de completarem 18 anos, elas vão atentar contra a própria vida e falecer. E não é algo que elas querem, elas não querem, elas querem viver, mas meio que é como se algo possuísse o corpo delas e fizessem, entendeu? Então, simplesmente elas não têm saída, elas vão morrer. E no primeiro livro, a gente basicamente trata sobre um orfanato, que é onde ficam crianças que são criadas para substituir as crianças mortas, bem doente mesmo. E aí a gente vai para outra instituição que chama Gratia. Gratia é um hotel para os mortos e durante a época em que Docel estava no seu ápice e tudo mais, a Gratia era um lugar para você ir morrer. Literalmente as crianças ficavam presas no quarto, elas chegavam a conversar umas com as outras, mas elas ficaram a maior parte do tempo presas no quarto, as pessoas morriam para todos os lados, não havia tentativas de conter ou facilitar a passagem das crianças, e elas simplesmente ficavam presas, recebendo comida, até o momento em que elas fizessem alguma coisa contra elas mesmas, aí arrancavam o corpo e próximo à criança. E é claro, gente, com grana mandava as crianças pra lá e elas ficavam ali até morrer porque ninguém queria lidar com esses mortos. Inclusive, Gratia é usada como uma ameaça durante o primeiro livro, porque literalmente se Doudou não que é um dos personagens principais, não colaborasse com o pessoal de Docel, eles iam tacar a Manon, que é uma pessoa com morte que o Doudou amava, no hotel. Essa era a ameaça, porque ela, assim, ficar num ambiente onde tá todo mundo morrendo ou tentando se matar é bem pesado, e imagina você ficar lá meio que isolado e ninguém tá nem aí pra você. Era isso. A Mia, ela tem uma palhinha no primeiro livro, ela é uma criança com morte e como o teste dela não pôde ser feito, ela estava em Docel. Ela acabou perdendo os pais no incidente, foi parar em Docel e descobriram que ela tem morte, e aí ela foi passada pra Gratia. E aí ela ficou lá em tempos difíceis, inclusive foi o próprio Doudou que deixou ela lá. Coração partidinho, mas ele deixou ela lá. E aí a gente começa o livro com outra pessoa totalmente diferente, que é o Dante. A Mia vai estar aqui, a gente vai ver o que aconteceu com ela, mas a gente vai seguir o Dante dessa vez e não o Doudou. O Dante basicamente é um cara universitário, ele teve uma vida muito complicada, a gente vai saber disso só mais pra frente o que aconteceu, mas ele é introvertido, é meio difícil pra lidar com as coisas, ele é um pouco difícil de lidar também, só que ele já escreveu um livro, foi publicado, isso é grande coisa, porque ele fez isso quando ele era muito novo, ele tá na faculdade agora, antes ele tava tipo no fundamental, ou no médio, e aí ele escreveu ele tava no médio, e aí ele escreveu um livro e foi publicado, isso foi muita coisa, e aí ele não escreveu mais nada desde então. E aí ele tava falando com um colega dele que escreve vários livros, ou seja, ele se sente inferior a esse cara, ele sempre se coloca numa posição de ele estar inferior a outra pessoa, que não é nada positivo, mas ele faz isso e tá falando com o cara, falando que ele quer inspiração para um novo livro e tal, e o cara fala sobre um hotel, onde as crianças são judiadas, são torturadas, elas têm uma doença rara e elas são largadas lá pra morrer, eu tava falando de Gratia, né? E aí o Dante basicamente se inscreve pra trabalhar em Gratia, pra conseguir material pro romance, e ao mesmo tempo ele poderia fazer uma grande denúncia, poderia vir a fechar Gratia. Felizmente mesmo, ele chegou em outra Gratia, numa Gratia totalmente diferente. O amigo dele fazia tempo que ele não tinha informações sobre o hotel. Então as informações que ele tinha eram corretas, mas eram sobre a Gratia antiga, a Gratia na época que Docel não tinha sido denunciado. Essa é uma nova Gratia, porque uma das pessoas que tá com a mão metida ali são quem? Doudou e Manon, que são os personagens do outro livro. Então a Gratia está totalmente diferente, ela tá com uma nova diretora, tem poucas crianças, a gente tem aqui 5 crianças, e essas crianças estão sendo muito bem cuidadas. Basicamente a gente tem 2 crianças pequenas, a Mia, uma criança mais velha, e tem mais uma pessoa que a gente vai ver um pouco mais pra frente, que está escondido, porque está com sintomas de morte ativada. O Dante chega lá, sem saber o que tá acontecendo, ele é um cara estranho, ele teve que se transportar pra outro lugar, então ele não sabe falar a língua local, e aparentemente é um lugar tão isolado que as pessoas também não tá
conseguindo falar com ele. E aí ele simplesmente chega lá e dá de cara com a Mia. E aí tem um mal entendido que a Mia acha que ele é um estranho. E aí ela decide o quê? Atacar ele pra se defender e defender as outras crianças. Maravilhosa, a Mia. Depois que o incidente acaba e todo mundo ri um pouco, ele conhece a diretora. A gente não entende bem qual é a da diretora, porque ela parece estupidamente nova. Aí ela brinca que ela, na verdade, é uma adolescente. Eu não sei se ela brincou ou se ela falou sério. Então até agora eu não sei se ela é uma adolescente super inteligente ou se ela é jovem, mas muito inteligente, porque ela já tá numa posição de diretora de um hotel pra morte. Ela já foi trabalhar em hospital e tudo mais. Ou se ela simplesmente só parece mais nova do que ela é. Nunca vou saber. Entrou nesse funil aí, mas eu acho que ela é só uma pessoa muito nova. Ela não chega a ser uma adolescente. Mas ela parece mais nova que o Dante. E tá lá, dirigindo o hotel. O hotel é até pequeno e fácil de controlar, mas são crianças com morte. E aí a gente vai ler as regras. E basicamente o Dante tem que ficar brincando e cuidando das crianças e garantindo que elas tenham a melhor vida possível. Mas ele obrigatoriamente tem que ficar atento a sinais. Porque aí a gente descobre um pouco mais, porque agora a gente tá vendo os portadores. No livro anterior a gente tava vendo pessoas que iam substituir os portadores na casa deles. E a gente lida com uma portadora de morte, agora a gente tem várias. Todas as crianças do hotel portam morte. E aí a gente tem as regras que basicamente a gente descobre que surgem sintomas e a pessoa tenta várias vezes contra a vida. Na maioria das vezes ela não pega de primeira, ela faz isso repetidamente. Ou seja, a criança sabe que tá chegando a hora dela, tá ficando cada vez pior. E ela sabe que não pode conter e que tá de cara a cara com a morte. É muito importante ter um sistema de suporte, tanto pra criança quanto pra família. Seja porque não quer ficar perto, seja porque não gosta, seja porque o momento tá doendo, não sei qual porquê, mas os pais deixaram as crianças ali. Tirando a Mia que não tem os pais. Ela não tem, ela foi trazida ali por Docel. Mas as crianças ficam ali e elas ficam brincando o dia todo e é isso. A gente tem o de funcionário, o Dante, a diretora, e aí a gente tem o Alan. E não lembro o Alan era a pessoa que se chamava Sasha no livro anterior, eles são a mesma pessoa. E ele está ali trabalhando, o que é muito bizarro, porque tipo, o Alan foi uma causa da reviravolta na edição antiga, e agora ele tá ali trabalhando com os mortos, tipo, tá punk, mas ele tá tentando reajustar a vida dele, e ele tá trabalhando ali na cantina, o que é maravilhoso, porque ele é muito mal-humorado. Antes ele era um pouquinho direto só, mas não dava pra sentir tanto a personalidade dele, mas agora ele é muito mal-humorado e fechado por causa de tudo que aconteceu. E ele fica ali lidando com crianças, o que é um mood incrível, não é mesmo? E ele também é muito jovem, então você pensa assim que basicamente a gente tem um bando de pessoas, ou jovens ou adolescentes, e crianças num prédio, e as crianças vão morrer a qualquer momento, e são os jovens e adolescentes que estão cuidando. Bom, esse é o caos de Gratia. E no meio de tudo isso, o ambiente é só muito divertido, porque a gente tem eles querendo fazer uma peça, e aí a gente tem uma menina, que é a menina que é mais velha que a Mia, simplesmente parece que ela gosta um pouquinho do Alan, e aí a gente fica chipando eles, porque ela quer que ele seja a estrela da peça, e ele não quer ser. E aí acaba que a Mia e o Dante vão de estrela da peça, o que é muito bizarro, porque a Mia tem 15 anos, mas ela se porta como se ela tivesse 7. E o Dante, todo constrangidão. A gente tem um povo fazendo piada com o Dante, principalmente que a Mia, eu não especifiquei, mas sabe o que ela fez? Porque ela achou que fosse um cara estranho, invadindo Gratia, tem um monte de criança lá, ela achou que fosse aquele tipo de cara. Ela deu um chute bem nos Países Baixos do Dante, então ninguém nunca vai esquecer isso, foi maravilhoso. Então a gente tem um ambiente bem divertido, a gente chega a rever Manon e Dodô, os dois vão lá visitar, aí a gente começa a ficar um pouco mais pesado o clima, porque a gente tem Alan, Manon e Dodô no mesmo prédio. E a Manon fake tá solta por aí, né? Temos essa também. Então, assim, é uma situação meio estranha. E aí a gente vê o Dante pega no ar que tem alguma coisa errada entre os dois, sendo que Manon e Dodô são, tipo, muito fofos, perfeitos, eles auxiliam lá, muito maravilhosos. E aí eles veem que tem uma certa animosidade entre o casal e o Alan. E aí ele vai procurar saber o que aconteceu. Então a gente vai ter toda essa parada aí que é bem interessante acompanhar isso. Só que aí você é pego na história das crianças, todo mundo tem histórias pesadas, nesse negócio do romance e de ver os personagens que você pegou carinho no último livro. E aí você esquece que você está num lugar onde todas as crianças vão se matar em qualquer momento. E aí você tá lá no clima fofinho, no clima maravilhoso. Do nada, tá Dante e a Mia batendo um papo, do nada, pá! Algo pesado cai no arbusto. Aí você fica assim, não aconteceu. Não, ia acabar tudo bem, tá todo mundo feliz. É, uma das crianças. E apesar de ser um morte, e aí graças a isso a polícia não vai atrás, eu não vou falar quem foi, me recuso a falar quem foi. Mas uma das crianças pulou. E aí, tipo, normalmente a polícia ia ficar assim, ah, ok, é uma morte, então dane-se, eles iam fazer isso de qualquer jeito, a gente só não sabia quando. Mas acabou que tudo isso ficou estranho. Pareceu muito que a criança tinha um motivo pra ter caído que vai além da doença dela. E aí a Mia e o Dante começam a discutir sobre isso e o Dante vai descobrir o que aconteceu de verdade. E realmente tem muito mais coisa nessa morte, vocês imaginam. Também, eu não vou falar muito sobre a criança que estava escondida, porque o Dante vai descobrir ela depois. E a situação dela é totalmente diferente. Mas os personagens foram mexidos de uma maneira maravilhosa. Porque a gente teve esse negócio do Dodô e a Manon versus o Alan explorado. A gente teve mais do Alan e dessa vez eu gostei dele. No livro 1, eu realmente fiquei, dane-se o Alan, eles são meio chatos. No livro 2, você, tipo assim, expande a
forma que você vê o Alan e você vê ele de uma forma diferente. Ele é só uma pessoa boa que acabou metido numa situação muito louca e ele não sabe como sair dela e ele se culpa até hoje por isso. A gente vê o Dante, eu não gosto muito do Dante. Sinceramente, eu acho ele muito, sabe, não gosto muito do Dante, mas como protagonista ele funciona, porque ele passa constrangimento perante as outras pessoas e ele também tem atitude. Então, mesmo que eu não goste da personalidade dele, eu acho que ele serve bem como protagonista do livro. E aí a gente tem esse poço de ingenuidade fofice, que é a Mia, e sabendo que ela vai chegar num ponto em que ela vai cometer algo absurdo, simplesmente você, meu Deus, eu preciso pôr essa pessoa num pote. E ela vai vendo as pessoas. E ela já teve num ambiente antes, ela tava na Grati antes de modificar a direção, onde vários amigos dela morriam no cair de olhos e ninguém ligava, e ninguém podia ficar triste, não dava tempo, porque era um atrás do outro. Então ela veio desse tipo de ambiente. Então, e ela não parece estar nem um pouco afetada com isso, então tem mais coisas ali pra cavar. Então a gente vê os personagens sendo aprofundados e os personagens que a gente conhece, você se apega a eles de uma maneira maravilhosa, tirando os dois pequenos que não vão ser tanto trabalhados, mas o resto do pessoal você acaba conhecendo bem. Mas enfim, esse foi um pouquinho do livro 2 de Morte. Eu realmente recomendo essa saga porque eu gostei muito, então eu espero que vocês tenham gostado e eu recomendo vocês darem uma fuçada nesse universo maravilhoso. Mas enfim, pessoal, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e até o próximo vídeo de Light Novel, talvez. Bye, bye!